Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Recentemente eu tive uma pergunta. Os PMOs, ou os escritórios de projeto, eles vão sobreviver nessa era de AI? E eu acho essa pergunta super válida, ela é muito importante para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Então eu vou tentar dar uma resposta, lógico, eu não tenho uma bola de cristal para dizer o que realmente vai acontecer, nós vamos ter que ver o futuro acontecer para a gente poder inferir, mas eu queria colocar algumas coisas para vocês. A primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte: se a essência do trabalho do escritório de projetos que você tem, que está me ouvindo, seja eu preparo relatórios, eu consolido informações, eu pego informações de 10, 20 projetos que eu gerencio, compilo todas elas e apresento para, vamos dizer, diretoria executiva ou para o Chief Transformation Officer da minha empresa para que as decisões sejam tomadas. Eu também sou responsável por exemplo, treinar e disseminar o método no qual nós geramos as informações dos projetos e nós administramos projetos. Eu sou responsável por exemplo, desenvolver os templates que vão ser utilizados pelos diferentes projetos, ou seja, estruturar esses templates, pedir para as pessoas preencherem esses templates, etc. Bem, se esse é o seu trabalho, eu acredito que você tem um problema. Eu acredito que existe uma chance muito razoável, muito razoável mesmo, que esse trabalho seja feito pelas ferramentas que a gente está vendo de inteligência artificial, especialmente as de inteligência artificial generativa. Então é o seguinte, hoje você cria relatórios praticamente automáticos. Eu sou uma pessoa que tem questionado muito até o seguinte: será que precisa criar relatório agora? Será que não basta você simplesmente perguntar o que você quiser para um modelo de Transformer ou um GPT, como a gente diz, da sua organização, que vai ter todos os dados, e ali você vai ter isso tudo com uma atitude muito mais humana, onde você vai estar simplesmente escrevendo a sua pergunta, fala assim: qual projeto que eu tenho que me preocupar? O que eu tenho que fazer? Então a minha opinião é que todas essas atividades que são repetitivas, que são de coleta de informação e consolidação de informações, vão ser substituídas por tecnologias, principalmente por AI. Aí você vai me falar assim: então o futuro do PMO acabou? Não, o futuro não acabou. Por quê? Porque aí sim nós vamos ter a chance de entregar um valor maior. O que é esse valor maior? É um PMO turbinado com esses mecanismos de inteligência artificial que permitem o quê? Que permitem com que você acelere enormemente e aumente. Primeiro, você vai estar usando ferramentas que são capazes de analisar uma quantidade infinitamente maior de informação do que você tem sem essas ferramentas. Segunda coisa, você vai ter uma outra velocidade. E você capacitando as suas equipes a usar esse tipo de ferramenta, a usar esses modelos de AI generativa, você vai acelerar violentamente o trabalho de todos. Uma outra coisa que eu falei sobre metodologia. Bem, o que vai acontecer? A partir do momento que você desenvolver um determinado método, você pode colocar esse método dentro de um GPT para que ele seja treinado. E quando eu falo GPT, gente, eu não estou aqui falando do chat GPT público que todo mundo usa. Eu estou falando o seguinte: você pode, e com certeza as empresas maiores vão ter, você vai ter um GPT privado, onde ele vai ter todo o acesso ao GPT público que a gente conhece, por exemplo, da OpenAI, mas vai ter também acesso às informações da sua empresa, que outras empresas não vão ter acesso. Vai ser uma ferramenta interna ao negócio de vocês. E aí o que vai acontecer? Você vai pegar a sua metodologia e vai colocar para essa metodologia ser treinada dentro do ambiente. De tal forma que quando a pessoa fala assim: eu preciso preparar isso, eu preciso desse tipo de informação, o método já vai estar sendo usado automaticamente dentro do processo. Então, ou seja, você praticamente não vai ter que ensinar a pessoa, você só vai ter que ensinar a pessoa a perguntar o que ela não souber. Então, eu acho que essa é a grande tendência. E o escritório de projetos também desenvolver, assim como eu falo do gerente de projetos, desenvolver o quê? Como é que eu capacito as minhas equipes em habilidades humanas, em habilidade de negociar, em habilidades que até então você não consegue usar a inteligência artificial para fazer. Então, sim, o que vai acontecer? Tudo que a inteligência artificial conseguir fazer, ela vai ser imbatível.
Você não vai conseguir. E assim, eu digo o seguinte, não adianta resistir, né? Isso é maior do que eu, maior do que qualquer um de nós aqui, tá? Então não adianta. E esse trabalho vai ser feito, e vai ser feito muito em breve. E se você não conseguir migrar o conceito de valor do seu escritório de projetos, para quê? Para como é que eu acelero a entrega dos meus projetos usando a AI. Ou seja, se você hoje é uma pessoa de escritório de projetos, a primeira coisa que você tem que estar pensando é o seguinte, como é que eu uso a AI? Como é que eu empodero os meus gestores de projeto para usar a AI e acelerar o meu processo? Isso tem que estar no topo da sua prioridade se você é uma pessoa de PMO. Não vai adiantar resistir, não vai adiantar pensar que você vai gerar relatório de status semanal para apresentar, porque esse tipo de coisa vai ser feito num clique de mouse em questão de milissegundos para poder entregar o projeto. Agora, o que não vai ser feito em milissegundos, pelo menos até então com a tecnologia que nós conhecemos, é a sua capacidade de administrar os conflitos, de colocar as pessoas alinhadas, de negociar e todo esse ambiente que o PMI chama de Power Skills, que eu chamo de Soft Skills, que a gente vai precisar desenvolver. Eu acho que é por ali que nós vamos ter um grande avanço e uma grande oportunidade para os escritórios de projetos. Pensem nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.